Chegamos até aqui, foi? Olha só, tô sabendo que você pulou a aula anterior. Para você entender essa daqui, você tem que ter assistido a aula anterior. Quais são os 4 segredos? A partir de agora, eu vou esmiuçar cada segredinho. E se você não assistir a aula anterior, você não vai entender bulhufas de nada, tá? Então, olha só, mas para você que está assistindo tudo direitinho, vamos lá. Solta a vinheta e a gente vai destrinchar esse negócio de uma vez por todas. Então vamos lá. Segredo número 1, deixar os telômeros compridinhos. Cadê meu fio que estava aqui, ó? Então, o telômero é aquele fiozão lá, né? Que a gente vai ter que deixar bem compridão, né? Aquela estrutura dentro da célula tem que estar comprida. Quanto mais curta, mais envelhecida vai estar a sua célula. Quanto maior, melhor, né? Mais próximo ao telômero de uma criança, por exemplo, que acabou de nascer, um telômero enorme aí para poder viver a vida. Então, é isso que eu quero para você, tá? O que nós vamos fazer para aumentar os nossos telômeros, tá? Aumentar os telômeros, o que eu vou precisar? Antes de você saber o que você vai fazer, eu quero te dizer que quando você aumenta os telômeros, isso faz com que você tenha mais autonomia do seu corpo. O que é isso? Você depende menos das pessoas, ou seja, você tem autonomia para andar melhor, para correr, de repente você dirige, né? Mesmo na fase idosa, tem muitos idosos que não dirigem mais por causa disso, né? Na fase idosa, você pode dirigir, pegar um transporte público, enfim, fazer as suas coisas sem ter a ajuda de muitas pessoas, ou de repente coisas básicas que você precisaria de ajuda e não vai precisar ter. Então, Sinamor, me conta aqui, o que mais? Prevenir doenças da humanidade. Quando você tem um telômero comprido, a gente não fica suscetível aí a ficar doente. Uma criança, ela não tem a tendência de ter doenças, né? Por exemplo, a criança ela não vai adquirir um diabetes, ela não vai adquirir uma pressão alta, né? Então, comumente, igual um adulto adquire. Então, quando a gente aumenta os telômeros, a taxa de pessoas que começam a ter essas doenças crônicas, né, diminui bastante, tá bom? O que aumenta os meus telômeros ou o que impede que ele fique curto? Na verdade, é muito difícil uma substância, depois que ele está curto, aumentar. Na verdade, o que a gente vai fazer é impedir que ele fique curto, ou seja, se ele já está desse tamanho, que ele permaneça desse tamanho, tá? Se ele já está desse aqui, a gente vai impedir que ele fique desse jeito, tá bom? E isso faz uma diferença enorme. Quais são as vitaminas que a gente pode estar utilizando? Vamos lá. Vitamina B12, já está comprovado isso. Vitamina C, vitamina E, vitamina D, a niacina, que também é uma vitamina, magnésio, selênio, zinco, ômega 3, então tudo isso que você instituir na sua dieta, né, a sua alimentação ou no uso dos seus suplementos vão ajudar a deixar os seus telômeros compridinhos. Ah, Sinamor, por isso que você fica falando sempre da vitamina D, né? Sim, você vai ver que a vitamina D, o magnésio, por exemplo, são suplementos que são coringas, ou seja, eles estão em todos esses daqui. Então, quando a gente for aqui para aumentar a mitocôndria, você vai ver que vai ter vitamina D e vai ter magnésio também, ou seja, não precisa estar usando um monte de coisa. Se você escolher os que estão em todos eles, já está valendo. Magnésio, por exemplo, ele está ligado a impedir que seu telômero encurte. O magnésio está ligado para aumentar a quantidade de mitocôndrias e você já vai poder explicar e falar isso. Isso é muito importante, tá bom? Então, essas são as vitaminas básicas. Não, eu preciso tomar tudo, B12, C, E, D, niacina, magnésio, selênio, zinco, ômega. Não precisa. Você vai escolher os coringas. Você vai ver agora comigo a partir de agora, tá bom? Samor, o que implica eu aumentar a quantidade das minhas mitocôndrias? Implica em você ter mais energia, tá? Às vezes até mais energia que adolescentes, né? Por que eu falo adolescentes? Porque aquele que não é adulto também não é uma criança, né? Aquela pessoa, ela concorda comigo que o telômero ali já é mais longo, ou seja, tem mais vitalidade, tem menos chances de adoecer. Então, quando você aumenta a sua quantidade de mitocôndrias, você aumenta a sua quantidade de energia vital, energia física, energia cerebral. E o que isso quer dizer? Energia vital e física. Menos dores musculares,
você tem menos problemas de articulação, menos problemas ósseos, né? Você tem mais capacidade, vitalidade de estar fazendo exercício físico. Por exemplo, uma pessoa que de 70 e poucos anos, 80 e poucos anos, muitos estão acamados, né? Muitas pessoas elas se sentem mais cansadas, mais se arrastando. E tem outras pessoas de 80 anos que estão com a energia à flor da pele, que desce e sobe uma escada tão rápido quanto uma pessoa mais jovem, carrega coisas pesadas, né? São pessoas extremamente ativas. Então, aumentar o número de mitocôndrias significa isso. Da parte cerebral, você consegue ainda manter concentração, foco, você consegue também preservar a memória, que é aquela questão do esquecimento natural da idade. É normal, é comum, mas não precisa ser normal. Mas você vai ver que existe uma maneira de você preservar isso melhor. Você tem uma saúde mental melhor do que outro idoso, faz uma diferença muito grande na sua autonomia, tá bom? Então, agora sim, como é que a gente faz para melhorar essa quantidade de mitocôndrias? Então, são substâncias como a coenzima Q10, você já deve ter escutado, que eu falei bastante da coenzima Q10, a D-ribose, a L-carnitina e o magnésio. Então, são 4 substâncias que são chamadas no meio médico de quarteto mágico. O quarteto mágico, essa combinação dessas substâncias, elas trazem uma energia vital, física e cerebral grandes, né? Onde mantém aí o cérebro e o corpo funcionando. As reações químicas dão mais energia para as reações químicas funcionarem. E o que acontece? Você vai aprender comigo que as doenças da humanidade se dão pela diminuição da mitocôndrias, não tendo essa questão da energia, uma célula envelhecida que não tem reação química e começa a dar problema. Quando você tem essa célula envelhecida, que começa a trabalhar de menos no coração, por exemplo, começa os problemas cardíacos. Quando você tem isso nos vasos sanguíneos, começa a ter pressão alta. Quando você tem isso, por exemplo, nos órgãos, né? Não só no coração, mas, por exemplo, no pâncreas, você tem diabetes. Quando você tem isso na tireoide, você começa a ter outros problemas tireoidianos, tireoidites também, não é só isso, né? Então, você vai ver que o segredo é manter essas mitocôndrias ativas, multiplicá-las e dar gasolina para elas estarem funcionando, tá bom? Essa aqui é a grande diferença. Outras coisas que fazem aumentar a quantidade de mitocôndrias sem ser o uso dos suplementos, que é a coenzima Q10, a D-ribose, a carnitina, o magnésio, exercício físico. Hoje já está já tem vários trabalhos mostrando que o exercício físico faz a pessoa aumentar a quantidade de mitocôndrias. Então, quais exercícios? Qualquer exercício físico, tá? Principalmente os exercícios como musculação, que mexem com a força, tá bom? Não só os exercícios aeróbicos, só corrida, só fazer esteira ou só caminhar, né? Só isso, tá? Aumenta. O ideal é que você coloque, sim, o exercício de força. Amor, mas eu tenho problema de coluna, eu tenho problema de ombro, eu tenho problema disso, daquilo, como é que eu vou puxar o ferro e tudo? Existe exercício para você que tem problema de coluna. Existe a forma de musculação, o aparelho certo para você que tem problema no pescoço, ou na articulação do ombro, ou no joelho, ou no tornozelo, ou no quadril, tá? Não pense que pelo fato de você ter uma lesão ou um problema, uma bursite, uma tendinite, que não exista como fazer o exercício físico de força. Sim, existe, você só precisa se informar, conversar com o profissional para saber qual é o adequado, porque é ele que vai te dar a maior quantidade de mitocôndrias, tá bom? E também não vai aumentar tantos os radicais livres como se você fosse fazer um exercício aeróbico em excesso. Então, isso a gente tem que pensar. Exercício aeróbico. Aliás, qualquer tipo de exercício em excesso, que a gente chama de overtraining, ele aumenta muito a quantidade de radicais livres. E essa quantidade de radicais livres, como eu falei anteriormente, vai envelhecer a célula, né? Ela vai deixar a célula mais velha, ela pode morrer, ela pode estar funcionando não adequadamente, e isso pode também gerar problemas vasculares, ou seja, problemas de irrigação sanguínea, problema de cardíacos, tá? Então, muito radical livre
inflama o nosso sistema, né? Principalmente o sistema aí cardíaco, tá bom? Hormônio tireoidiano, como eu falei, os hormônios, a parte tireoidiana, ela é importantíssima para deixar a quantidade de mitocôndrias bem. Se você tem problema de tireoide ou você já começou, já foi diagnosticado, vai começar a tratar, é importante esse tratamento, porque isso influencia diretamente na quantidade de mitocôndrias que você tem. Porque olha que importante, olha que interessante, não adianta você estar fazendo o quarteto mágico, coenzima Q10, ribose, catina, magnésio, se a sua tireoide ela não está funcionante, porque a energia precisa muito da tireoide, né? Não só você ter as mitocôndrias fazendo energia, mas quem orquestra tudo junto são o que? Os hormônios tireoidianos. Então, se a sua tireoide não estiver legal, isso vai ficar muito meia boca e talvez você não tenha resultado nenhum, tá bom? Então, importante aqui na mitocôndria, o quarteto mágico, exercício físico e a saúde da tireoide. Isso aqui é importantíssimo para você entrar na velhice bem, tá? Entrar. Então, você também vai precisar neutralizar os radicais livres que envelhecem a célula, né? Então, quando a gente neutraliza os radicais livres, é aí que vem a questão da aparência jovem também. Os radicais livres em excesso são eles que dão a aparência envelhecida, por exemplo, da cutis, né, da nossa pele. Uma pessoa com muito radical livre, ela não tem uma oleosidade adequada da pele, ela não tem, por exemplo, o brilho, né, a viscosidade, a textura, se ela é fininha, se ela é grossa.